bom dia, bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente. Estamos no ar na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, nesta terça-feira. Hoje é 29 de abril de 2025, em semana que tem um feriadinho chegando, quinta-feira agora, 1º de maio, dia do trabalho. E a gente começa o jornal de hoje falando mais uma vez sobre a fraude bilionária no INSS. Porque essa história, meus amigos, está cada vez mais difícil de engolir. A Polícia Federal diz que, apesar dos muitos alertas, muitos seguidos e feitos por vários órgãos de controle, o esquema de desconto irregular na folha de pagamento do INSS seguiu. Começou em 2016, aumentou de forma exponencial nos últimos 2 anos e seguiu acontecendo mesmo depois desses alertas. A impressão que a gente tem é que muita gente não só sabia dessa história, mas deve ter se beneficiado dela também. Bem, hoje o ministro Carlos Lupe, o ministro da Previdência do PDT, irá à Câmara falar na Comissão de Previdência. Ele tem dito que vai levar vasto material, páginas e páginas, para dizer que não tem nada a ver com a história e que também não se omitiu nesse mega esquema de fraudes. Olha, mais informações que têm sido divulgadas e apuradas pela reportagem da Band indicam como muita gente estava envolvida nesse esquema e muita gente ficou milionária com esse esquema que roubava dinheiro da aposentadoria dos velhinhos do Brasil. Basicamente é isso que a gente está dizendo. Gente que tinha ali desconto de 20, 30, 40, 50 reais, às vezes nem percebia, não sabia que aquilo ali era errado e esse dinheiro ia para bolsos que não deveriam receber esse dinheiro todo. Por exemplo, a história do tal do careca do INSS, trazida pelo repórter da Band, Rodrigo Hidalgo. Um cidadão lobista que circulava em Brasília, batendo nas portas de funcionários do INSS, representando as tais associações, que de associações não tinham nada. Eram constituídas basicamente para praticar esse tipo de fraude, pelo menos parte delas. Boa parte. Bem, esse cidadão recebia uma comissão sobre cada valor descontado da aposentadoria dos brasileiros. A investigação também indica que havia pagamento de propina para servidores do INSS para inserir as associações naquela lista que todo mundo queria fazer parte. É aquela lista que diz o seguinte: olha, se você, entidade, está nessa lista, o desconto automático pode ser feito a seu favor. Tem também a história de uma advogada, também investigada pela Polícia Federal, que seria responsável por repassar dinheiro das entidades, das associações, para empresas abertas por servidores do INSS. Segundo a Controladoria Geral da União, 97% dos descontos feitos nas aposentadorias não eram autorizados pelos segurados. E eu já duvido desses 3% restantes. Quem é que vai autorizar uma coisa dessa? Um aposentado que recebe salário mínimo. Quem é que vai autorizar desconto para uma entidade que ninguém conhece? Bem, não tá bom, ninguém sabia. A ouvidoria do INSS, que recebe ali todas as demandas dos segurados. Tem um chefe, tem funcionários e tem tabulação de tudo que chega lá. O número de reclamações, na média, por ano, saltou de 60 mil para 220 mil reclamações por ano, à medida em que esse esquema se intensificou. Será que ninguém no INSS olhou e falou: gente, tem alguma coisa errada aqui? Se eram 60 mil, agora são 220 mil? Será que não tem algo estranho acontecendo? Mas a vida seguiu. E olha, para fechar aqui esse elenco de coisas estranhas que aconteceram, no dia 24 de abril do ano passado, 24 de abril, há mais de um ano, o então presidente do INSS foi entrevistado aqui nessa bancada, no Jornal Gente. Nós colocamos para ele ouvir reclamações de ouvintes da Rádio Bandeirantes, que diziam o seguinte: olha, eu estou olhando aqui na minha aposentadoria
e caiu menos do que deveria cair. Eu não estou entendendo por que aconteceu isso. Ele ouviu várias e várias reclamações e aí aquele rol de vamos estar verificando, vamos estar providenciando, vamos pedir identificação biométrica, identificação facial, enfim, nada foi feito e o esquema continuou crescendo. A impressão é que muita gente em Brasília sabia desse esquema e que quase ninguém fez nada para detê-lo. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT, falou ontem a respeito da posição dele nesse caso. Alguns picaretas que entraram tem que ter um controle. Se tiver algum desses nossos aqui que estejam na cadeia, Não estou aqui para proteger ninguém que cometeu irregularidade. Agora, eu não posso, nem o Conselho, nem eu, nem nenhum dos senhores ser responsabilizado por erro de terceiros. Então, eu não posso responder pelos atos de terceiros. Meus filhos não podem ser responsabilizados pelos meus atos. Cada um é responsável pelos seus atos. Meu ato é preservar o direito dos nossos 40.660.000 aposentados pensionistas. É para isso que eu vou. Ministro lavando as mãos e dizendo que não pode ser responsabilizado por atos de terceiros. A gente se pergunta, não é? Por que até agora, primeiro, ninguém foi preso dentro desse escândalo gigantesco, 6 bi desviados das aposentadorias dos brasileiros e segundo, o que ainda segura o ministro Carlos Lupe no cargo. É por isso que eu chamo agora direto de Brasília o Cláudio Humberto falando também sobre esse assunto. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Demitir ou não demitir Carlos Lupe do cargo de ministro da Previdência Social, esse é um dilema do governo Lula que o governo enfrenta neste momento, né? Porque, afinal de contas, além do risco de incorporar com esse escândalo de roubo aos aposentados, como se fosse seu, né? E até porque o irmão do presidente, Frei Chico, é vice-presidente de um dos sindicatos que mais se beneficiaram com essa fraude, Lula também se vê diante da chantagem do PDT, que é o partido presidido, meio que partido de propriedade do ministro da Previdência, no sentido de que, disseram ontem, se eventualmente Carlos Lupe for demitido do cargo, isso significará também a demissão do partido, do PDT, da base de apoio do governo Lula. Não é nada, o PDT é um partido pequeno, mas tem ali 17 deputados, tem também 3 senadores, e são votos que podem ser preciosos em algum momento, né? Mas agora o problema do Lupe aumentou, né, do Carlos Lupe, porque se Lula não vê motivos para demitir o ministro da Previdência em razão da grave crise de corrupção contra os aposentados, até porque o Partido dos Trabalhadores, digamos assim, convive bem com a corrupção, a demissão agora virou uma exigência política para que o governo não vire refém de um partido, até de um partido que não é lá essas coisas, que é um partido pequeno como é o PDT. E outra coisa que é preciso ficar claro e que também para Lula isso é mais do que conhecido, aqui em Brasília todos sabem, que ninguém se manifesta no PDT se não for rezando pela cartilha de Carlos Lupe. Portanto, é muito provável que, se não foi dele a ordem para que essa chantagem fosse estabelecida publicamente, a de romper com o governo caso ele fosse demitido, se ele não deu ordens para isso, no mínimo, passou por ele a declaração do PDT nessa direção, nesse sentido, né? Mas assim, o fato é que se o presidente Lula quiser mesmo se livrar desse problema de corrupção, até porque o seu governo não está em condições de conviver com um escândalo desse, de agasalhar mais um escândalo como esse, em razão do declínio da sua popularidade e até das intenções de voto, o presidente Lula, se quiser mesmo brigar com o Lupe dentro do PDT, tem condições de fazê-lo, né? Até porque grande parte dos parlamentares pedetistas se beneficiam de alguma maneira da presença ou do espaço do PDT dentro do governo. Então, o presidente Lula e sua liderança não teriam grandes dificuldades de prender o rabo dessa gente apoiando as iniciativas de interesse do governo no Congresso Nacional, né? Ontem, nesse pronunciamento, durante a reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, o ministro lavou as mãos como
apontou muito bem Thaís Freitas, lavou as mãos, olha, veja bem, estamos aqui, queremos todos na cadeia, quem tiver culpa, etc. e tal, mas ele só não explica a própria omissão, né? Ele se omitiu diante desse caso. Ele foi avisado logo que tomou posse por uma das conselheiras, integrantes exatamente desse colegiado que se reuniu ontem, uma advogada chamada Tônia Galete. Ele foi advertido por ela, foi avisado por ela que estava em curso esse esquema de roubo aos aposentados. O que é que ele fez? Nada. Carlos Lupe não fez nada. Isso é omissão. Para não falar em outras questões até mais graves, né? Capituladas na legislação, como, por exemplo, o crime de prevaricação. Ele também foi avisado oficialmente no mesmo conselho em junho de 2023. Estamos falando de 6 meses após a posse do presidente. Esse assunto voltou ao conhecimento dele no próprio Conselho Nacional da Previdência Social. E o ministro, o que é que ele fez? Nada. Ficou calado o tempo todo sem tomar qualquer iniciativa, coisa que só seria feita em março de 2024. Portanto, quase um ano depois de tomar conhecimento oficial através do próprio Conselho de Previdência Nacional. Bom, o fato é que a situação de Carlos Lupe é muito ruim, é mesmo insustentável, e também ele tem uma vida pregressa que não o recomenda. Ele foi ministro do Trabalho no governo Dilma Rousseff e durante aquele período foi inclusive alvo de operações da Polícia Federal, mas sempre se escudando naquela história de que ele é o dono do PDT e, portanto, não mexam comigo porque senão é pior para o governo, etc. e tal. O presidente está nesse dilema, mas é muito mais forte a ala petista, governista, que pressiona pela demissão de Carlos Lupe, do que da ala pedetista, que é só no PDT que há essa pressão para mantê-lo no cargo. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. E também, como a Thaís estranhou, não houve uma operação policial daquelas que resultassem em prisão. É impressionante isso, né? Porque quando é contra os adversários do governo, as pessoas são logo presas, condenadas, já são condenadas, ou pelo menos são mantidas na prisão durante muito tempo, etc. e tal. Quando é escândalo próprio do governo, acontece essa passada de pano, né, que a gente tem verificado. Uma operação que mobilizou mais de 700 policiais federais não produziu uma única prisão, apesar do tamanho do roubo aos aposentados, que para começo de conversa foi estimado em 6 bilhões de reais. Agora nós vamos